Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a nona questão da prova da Câmara Municipal de Salvador do ano de 2018 da banca FGV. É uma questão que fala sobre síndrome do dente rachado. Vem comigo! Pessoal, o que dizia essa questão? Um paciente comparece ao consultório relatando uma sensação de incômodo, às vezes dor, que se inicia com a mastigação de alimentos sólidos e que desaparece com o cessar da pressão. Ele não consegue indicar especificamente o dente responsável e, na realidade, nem o quadrante envolvido, porém consegue indicar o lado esquerdo como fonte da dor. Ao realizar o exame clínico, identificou-se inúmeros tratamentos dentários, restaurações de amálgama, pinos e coroas, porém ausência de lesões de cárie na região. Não há achados radiográficos relevantes. Deve-se considerar a possibilidade de o paciente apresentar um quadro de... E que tínhamos aqui de alternativas? A letra A, hipersensibilidade dentinária. B, síndrome do dente rachado. C, pulpite hiperplásica. D, abscesso endodôntico. E E, periodontite refratária. Meus queridos, que sempre me acompanham aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e vamos resolver essa questão. Pessoal, vamos revisar rapidinho cada conceito que as alternativas trouxeram para a gente. O que seria periodontite refratária? Nada mais é do que um tipo de periodontite em que a perda de inserção clínica e a perda óssea continuam, mesmo que ocorra uma terapia adequada, manutenção regular do tratamento e colaboração do paciente. Então, a gente pode dizer que uma periodontite refratária seria aquela periodontite persistente, que o profissional fez tudo o que ele podia, corretamente, a gente tem a colaboração desse paciente, mas a perda de inserção clínica e a perda óssea continuam. Isso é a periodontite refratária. Abscesso endodôntico, que a alternativa traz pra gente. Abscesso de origem endodôntico, que a gente chama de abscesso apical ou periapical. Isso é uma coleção purulenta circunscrita envolvendo os tecidos que circundam a porção apical do dente. Não tem nada a ver também com a nossa questão. Pessoal, e a pulpite hiperplásica, que cai muito em concurso público? O que a gente tem como sinônimos? A pulpite crônica hiperplásica, o pólipo pulpar. E nada mais é do que um crescimento hiperplásico da polpa que se projeta para fora da câmara pulpar. Geralmente é aquele dente com uma grande destruição coronária, uma cárie gigantesca, e aí a gente vê aquele tecido pulpar hiperplásico olhando para a gente ali na cavidade oral. Tá? Hipersensibilidade dentinária é quando a gente tem uma sensibilidade exagerada da dentina quando é exposta a diversos tipos de estímulos. Isso podia gerar um pouquinho de confusão ali na questão, mas geralmente a hipersensibilidade dentinária, o paciente consegue identificar o dente ou os dentes que estão com esse problema. Não é esse quadro difuso, né? Essa dor difusa que o paciente não consegue imaginar de onde vem, ok? E aí a gente chega na síndrome do dente rachado. Como sinônimos, a gente tem a síndrome do dente gretado, a síndrome do dente trincado, eu já vi também síndrome do dente fissurado. Nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas associados à presença de trinca ou fratura incompleta, de esmalte ou de esmalte e dentina. Então, é um dente que trincou, que rachou e vai causar toda uma sintomatologia que muitas vezes é difícil do paciente reconhecer de onde vem e é de difícil diagnóstico. Porque na maioria das vezes a gente não tem ali claro na radiografia um sinal que indique para a gente onde está ocorrendo o problema e tem toda essa característica de dor difusa que o paciente traz. Quando a gente fala de síndrome do dente rachado, a gente tem que lembrar da classificação de Williams de 1993, que de vez em quando aí aparece em concurso público. Ele vai classificar as fraturas em 4 classes. Na classe 1, a gente vai ter a fratura vertical incompleta, de esmalte e dentina sem envolvimento pulpar. Na classe 2, a gente tem uma fratura coronária incompleta com envolvimento pulpar.
Na classe 3, uma fratura vertical incompleta com envolvimento periodontal. E aí a literatura, de um modo geral, enfatiza muito que quando você tem uma suspeita de uma trinca, ou você tem uma certeza de uma trinca ou de uma rachadura em um dente, é muito importante que você faça a sondagem periodontal. Porque um dente que tem uma trinca e está associado ao envolvimento periodontal, o prognóstico desse dente vai ser bem desfavorável. E na classe 4, a gente tem a separação completa dos fragmentos. Então, a síndrome do dente rachado, ela vai acontecer predominantemente em dentes vitais, com restaurações extensas. E a principal causa são as forças oclusais, pelo efeito de cunha que exercem na cúspide fossa. Geralmente, essas trincas, elas começam no sulco principal e vão se estendendo ali para a crista marginal. E a literatura conta pra gente que a perda da crista marginal, ou seja, aqueles dentes com cavidade classe 2 de Black, leva a diminuição em 60% da resistência a fraturas. Então, quando a gente tem um paciente que chega com todo esse relato pra gente, e a gente olha ali na cavidade, naquele lado ou naquele arco que o paciente está relatando que está com desconforto, e você vê ali um dente com uma cavidade de Black tipo 2, né, aquela restauração de amálgama mais extensa, envolvendo crista marginal, a gente tem que suspeitar de síndrome do dente rachado, de um dente que está com uma trinca. E o que a gente tem que pensar em relação ao tratamento? Quando a gente tem uma fratura incompleta, com vitalidade pulpar, sem envolvimento periodontal, primeiro vai ser feito o alívio oclusal. Depois, remove-se a restauração antiga. Em terceiro lugar, é feita uma restauração final com proteção de cúspide. Isso que é muito importante. Tem que proteger a cúspide com uma onlay ou com uma coroa total para evitar esse efeito de cunha. Quando a gente tem uma fratura incompleta, aí eu já tenho uma pulpite irreversível, mas sem envolvimento periodontal, primeiro alívio oclusal, vou remover a restauração antiga, vou fazer o tratamento endodôntico e uma restauração com proteção de cúspide. Agora, se eu tiver uma fratura incompleta com envolvimento periodontal, lembra que eu falei que quando tem envolvimento periodontal eu tenho um prognóstico muito desfavorável, ou quando eu tenho uma fratura completa, aí a gente já tem que partir para exodontia. Então, voltando para a nossa questão, ele traz todo esse quadro que a gente já conversou e aí ficou muito fácil de chegarmos na alternativa correta da nossa questão, né? A gente tem aqui o diagnóstico de síndrome do dente rachado. Pessoal, espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido essa questão e agradeço de novo a companhia de vocês aqui comigo e nos vemos numa próxima questão. Tchau!